São associados em paralelo dois resistores de resistências elétricas, 6 e 12 ohms. A associação é submetida a DP de 48 volts. Determine. Resistência elétrica do resistor equivalente à associação. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui dois resistores, cujos extremos sejam os pontos A e B. Então, nós temos os dois resistores estão entre os pontos A e B, cujas resistências é R1 e R2. Vamos admitir que uma corrente sai do ponto A, quando chega nesse encontro de mais dois fios que a gente chama de nó, essa corrente vai bifurcar, uma parte vai para o resistor R1 e outro para o resistor R2. Temos um outro nó e a corrente que sai é a mesma que entrou, no caso, a corrente I. Ele disse que essa associação vai ser submetida a uma diferença de potencial de 48 volts. O que caracteriza uma associação em paralelo é que todos os resistores possuem a mesma diferença de potencial, no caso, 48 volts. Todos os resistores que estiver entre os pontos A e B possuem a mesma diferença de potencial dita no exercício de 48 volts. Por que os dois resistores estão em paralelo? Para eu chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho dois caminhos distintos. Se tivesse um caminho apenas, seria uma associação em série. Como ele pede o resistor equivalente, o que seria o resistor equivalente? Eu substituí, no caso, os dois resistores por um só, e vai produzir o mesmo efeito, que é o resistor equivalente, onde nós temos que vai percorrer uma corrente I, quando esse resistor equivalente for submetido a uma diferença de potencial, no caso de 48 volts. Quando nós temos associação em paralelo, o resistor equivalente, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. Como nós temos apenas dois resistores, fica mais fácil a gente usar o produto pela soma, e sai exatamente dessa soma de fração aqui. O resistor R1 vale 6, o resistor R2, 12. Então, fica 6 vezes 12, 6 mais 12. Então, ficou 72 por 18, 4 ohms. Uma observação interessante é que o resistor equivalente da associação em paralelo, ele é sempre menor do menor resistor da associação. Entre 6 e 12, o menor resistor é o 6, o menor resistência é o 6. Então, o resistor equivalente vai ter uma resistência menor que 6 ohms, que no caso foi 4 ohms. B. A intensidade da corrente que percorre o resistor equivalente. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui. O U, no caso aqui de A para B, vai ser o resistor equivalente vezes a corrente. Estou aplicando a primeira lei de Ohm. O de A para B é 48. O resistor equivalente vale 4. Portanto, 48 dividido por 4, 12 amperes. C. A intensidade da corrente que percorre cada um dos resistores associados. Vou aplicar a primeira lei sobre cada um dos resistores. Então, nós temos a corrente I1 é dada pelo U1 sobre o R1. Aplicando a primeira lei. 48, o R1 vale 6. Então, nós temos aqui que a corrente I1, ela vale 48 dividido por 6, dá 8 ohms. Corrente 2. O 2
sobre R2. O 2, 48, sucessão em paralelo, e o R2 vale 12. Então, nós temos que o I2 vale 4 amperes. Se a gente observar, a corrente total é a soma das duas correntes, 8 mais 4, 12 amperes, igual ao obtido na alternativa B de mol. O que a gente observa aqui? Analisando, a gente verifica que o resistor R2 ele é o dobro do resistor R1. A resistência do resistor R2 é o dobro da resistência R1. Porém, se o R2 é o dobro de R1, a sua corrente vai ser a metade da corrente que passa pelo resistor R1. Por quê? Quanto, na associação em paralelo, perdão, quanto maior a resistência, menor a corrente. São grandezas inversamente proporcionais. R2 é o dobro do R1, o I2 é a metade do I1.